Livros para começar no ocultismo, no esoterismo e na espiritualidade. Livros que todo mago e bruxa devia ler. Quando começamos no caminho espiritual, é bom ter bons livros de magia. Um bom livro no início do caminho é um autêntico tesouro. Os livros que vou falar aqui são livros sobretudo da Europa, do ocultismo ocidental, e se os ler eu tenho a certeza que ficará à frente de 90% dos praticantes de magia. Hoje em dia a maioria das pessoas nem sequer conhece aquilo que são livros de fundação, os livros que fundaram o ocultismo ocidental, e é disso que vamos falar aqui, desses livros. Graças a estes livros de fundação, se os ler, poderá ser mestre de si mesmo. Eu vou fazer aqui duas coisas ao mesmo tempo sobre cada livro. Vou falar um pouco sobre ele e vou explicar o motivo pelo qual eu considero um livro de fundação. Existem muitos outros livros, mas que eu não os vou considerar aqui, porque estes vão-lhe dar 80% do resultado com 20% de esforço. Antes de continuar, bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wills, tenho PhD em Ciência e Metafísica, com doutoramento honoris causa e mentalismo, sou vereador superior da Arroz Celeste e Arauto Odrei. No meu site vai encontrar vários grimórios, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é escolher aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Lilith, amor, poder. Hermes, dinheiro, riqueza. Apolo, sucesso e fama. E depois o grimório de Lucifus Rovcal para poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda. E o grimório de Paimon para sucesso e fama. O link para o site está na descrição deste episódio. Caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajuda a escolher o grimório ideal para si. O primeiro livro é a Iniciação ao Hermetismo de Franz Bardon. Aqui eu coloco o nome em inglês pelo facto de que em Portugal não existe uma tradução do livro. Este livro é diferente de todos os outros que estão aqui e ele é um livro único porque funciona como um curso progressivo de desenvolvimento espiritual. É um manual de treino. Tem exercícios, tem etapas, exige realmente um trabalho efetivo. Não é perfeito, tem imensos erros. O enquadramento teórico está muita coisa ultrapassada, está muita coisa que bebeu da época, mas tem uma estrutura prática sólida. Em teoria, alguém que siga o manual e vai desenvolver capacidades mágicas reais. É claro que também é importante dizer que é um trabalho que é para ser realizado ao longo de uma vida. E quem estuda 30 anos dentro do mesmo sistema, invariavelmente também vai desenvolver competências. Ainda assim, é um sistema muito útil porque tem uma boa teoria e uma boa prática. Porém, ele deve ser visto, como eu falei anteriormente, mais como um manual de treino do que um livro de feitiços. Franz Bardon foi muito importante para mim e eu fiz quase uma versão do ritual de conhecimento e conversação consagrado Anjo Guardião com base nesta obra, onde eu pratiquei os exercícios de uma forma muito espartana durante 3 meses da minha vida sem contacto quase com o mundo exterior. Porém, hoje em dia provavelmente não teria feito isso se soubesse o que sei hoje. O segundo livro é Os 3 Livros da Agripa, e este é praticamente o alicerce central do ocultismo ocidental. Agripa sistematizou a magia natural, a magia celeste, a magia cerimonial, numa estrutura coerente com base em fontes neoplatónicas, herméticas e cabalísticas. Em suma, não é um livro, como eu falei, operativo, mas é para entender como as coisas funcionam. Para quem está a começar, é um livro extremamente exigente, porém ele oferece fundações como nenhum outro livro. E, honestamente, também é importante dizer isto aqui, não é um livro para ler. Não é um livro para ler na totalidade, mas sim usá-lo como obra de consulta. Outro ponto importante também é entender que o livro tem alguns erros, para não dizer muitos erros, e também é bom saber que Agripa escrevia conforme o seu mecenas, ou seja, conforme quem lhe financiava. Isso vê-se pelo facto de que, perto do final da sua vida, bem que ele fez um repúdio às ciências ocultas. Apesar de que hoje em dia existe quem considere isso mais como uma forma de salvação sobre pressão da Inquisição e dos seus inimigos da corte do que realmente crenças pessoais, ainda assim é importante deixar esta informação aqui. O terceiro livro é Magia Sagrada de Abraham Malini, que interessantemente é um livro de treino e ao mesmo tempo um livro operativo, que
consiste sobretudo numa única operação mágica, o ritual, conhecimento e conversação com o Sagrado Anjo Guardião, que é uma das operações mágicas mais importantes que qualquer mágico deve realizar. Qualquer praticante de magia, seja qual for o modelo escolhido, é quase sempre considerado um topo das operações mágicas fundamentais. Todo o livro converge para um único objetivo, que eu falei anteriormente, que é o contacto do anjo, e como consequência a autoridade sobre as forças demoníacas. O que torna esta obra única é a sua estrutura, porque tem uma estrutura muito longa, supostamente 18 a 6 meses, dependendo da versão que tivermos a ler. Este livro tem uma abordagem diferente dos outros, e aqui é que, para ter poder real, é preciso também ter uma transformação real. É muito esta mensagem. É importante também notar que o Sagrado Anjo Guardião não é propriamente um anjo no sentido comum do termo, está mais próximo para um deus pessoal ou um daimon individual. Na tradição grega, um daimon pessoal era um espírito intermédio entre o homem e o divino, que mais tarde Platão desenvolveu, e depois foi reaproveitado para a utilização de um gênio tutelar. Falhar ou abandonar este ritual é um daqueles que traz efeitos catastróficos, sobretudo na fase final. O próximo livro é A Aurora Dourada, de Regardian. O sistema da Aurora Dourada é para o bem ou para o mal, para muitos a gramática do ocultismo cerimonial moderno. Não sou grande fã, honestamente, mas isso deve-se ao facto de que uma análise cuidadosa hoje em dia indica vários problemas. Ainda assim, existem rituais, correspondências e para muitas pessoas é útil para quem está num caminho elitista. Regardian publica um material contra a vontade da ordem e ao torná-lo acessível ao público também teve uma vantagem, que é permitir que esse conhecimento sobrevivesse. Em consequência disso, também teve uma enorme desvantagem, que é o material dependia da transmissão entre iniciador e iniciado. Sem isso, entramos num problema que é, muitas vezes o texto não diz tudo. Existem segredos entre as linhas que apenas quem já conhecia esses segredos poderia utilizar ou poderia explicar. É quase como se o livro na realidade funcionasse como uma mnemónica e não necessariamente como um manual de instruções. O próximo livro é de Barrett, o Magos, e é essencialmente aqui uma compilação. O livro é em grande parte Agripa, reescrito e reorganizado para um público do século XIX, com elementos de outras fontes. Porém, ele tem um enorme mérito, que foi sobretudo renascer a magia em Inglaterra. Historicamente, sem ele provavelmente não haveria Levi, sem Levi não haveria Aurora Dourada, sem Aurora Dourada não haveria Crowley e por aí fora. Portanto, ele é um elo de transmissão. Para um principiante, pode funcionar como uma versão mais acessível da Agripa, embora menos completa. É mais fácil consultar e a linguagem também é mais acessível para o nosso tempo. O último que eu quero falar é de Magia Sexualis, de Randolph. Randolph foi um médico, Rosa Cruz e ocultista, e ele era afro-americano. Isto é muito interessante para o tempo em que ele vivia. Foi ele que introduziu na América do Norte a Magia Sexualis. E ele era um rival de Helena Blavatsky, a mãe da Teosofia, que lhe chamava de Mago Negro, aqui pelas suas práticas mágicas e não pela sua cor. Ela tinha um ódio profundo a ele, isso é uma coisa que ficou registrada na história, apesar de ele ter uma atitude muito pacifista em relação a ela. A Magia Sexual é considerado um dos livros mais influentes alguma vez escritos sobre magia sexual e sobreviveu aos nossos dias através de uma tradução, publicada várias décadas após a sua morte. A autoria dessa tradução é, aliás, extremamente disputada. Existe demasiado ruído à volta dela, muita contra-informação. Embora que seja possível rastrear algum conteúdo a Randolph, é importante também dizer que ele não queria que nada do que ele ensinou fosse publicado. Portanto, isso foi publicado contra a sua vontade. Existem informações na tradução que se percebe que não são dele, ou seja, a forma como ele falava era uma forma muito realista, sem grandes misticismos, ao contrário do que aparece na tradução, que vemos que existe partes em que existe um misticismo incluído, o que leva a crer que foi acrescentado na tradução. Então, porquê é que eu recomendo este livro? Primeiro de tudo, porque ele foi um dos poucos ocultistas que desejou que a sua obra fosse destruída, talvez por conter demasiados segredos. Também por causa da sua história. Ele foi o único que eu não consigo encontrar
Um daqueles problemas que aparecem em outros ocultistas do século passado, a única coisa que se encontra realmente é o facto de ele ter um problema com o ocultismo. Ele sofreu durante toda a sua vida depressão e acabou por se suicidar. Algumas teorias de conspiração dizem que na realidade ele foi assassinado. Ainda assim, o que a história conta, de certa forma, é que ele se suicidou. Uma ideia nova que ele trouxe no livro, e é importante também nós entendermos, é que ele ensinava que o poder espiritual se adquiria em conjunção com o poder sexual e apresentou exercícios e rituais concretos para ser realizado. Portanto, é uma obra também prática, teórica, mas também uma parte prática em que permite testar e ver se realmente funciona. Antes de terminar, então, se já leu algum destes livros, que eu tenho a certeza absoluta que deve ter lido um deles, eu gostaria da sua opinião. O que é que acha desse livro? E antes que me esqueça, existe um ponto que eu quero referir aqui, que é o seguinte: estes livros foram escritos noutro tempo, ou seja, existe muita informação nestes livros que hoje é vista como altamente preconceituosa. Tenha isso em atenção para não julgar o livro pelo texto e pelo tempo em que foi escrito. E terminamos assim o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Como disse anteriormente, no meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que vão ajudar a alcançar a vida que desejam. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Lilith, amor, poder, Hermes, dinheiro, riqueza, Apolo, sucesso e fama, e depois o grimório de Lúcifer Hofgal para poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda e o grimório de Paimon para sucesso e fama. O link para o site está na descrição deste episódio. Caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajuda a escolher o grimório ideal para si. Um abraço forte e até ao próximo episódio.